Abrindo aí todo o portão, você tá vendo mais uma vez a atuação da Polícia Civil, uma operação Mira, maior ferro velho clandestino segundo a polícia no Rio de Janeiro, onde, Zona Norte, o espaço fica no Complexo da Pedreira, era usado, segundo a investigação, para receptação de metais furtados. Foram apreendidas toneladas e toneladas de fios, você já tá vendo aí, ó, as imagens que chegam pra gente. Quem tá acompanhando de perto é ele, Jackson Silva, boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, eu sempre falo, toma lá da cá. O ferro velho ali no Complexo da Pedreira não estava à toa, não. Além dos empresários do crime, tinha também a participação de traficantes. 10 pessoas foram presas e trazidas aqui para a cidade da polícia. Daqui a pouco mais detalhes sobre a investigação e sobre essa mega operação. Isabelle Benito. Daqui a pouco todos os detalhes. Complexo da Pedreira com grande depósito, segundo a polícia, o maior deles para receptação e mais. O Jackson Silva tá com o delegado já ao vivo pra gente. Não é só o maior depósito dentro do Complexo da Pedreira, como também um depósito, eu vi ali fio grosso de cobre novo, que é já esse fio, esse cobre, que é o retirado subterrâneo, não é aquele que a gente vê nos postes, que são mais finos, mas também me chama a atenção baterias e outras coisas que eu não consigo. Aí, ó, com a Anatel, com a inscrição da Anatel, que eu gostaria da explicação de vocês. Boa tarde, doutor. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Eu estou com o Dr. Jefferson Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Quero só ressaltar, Isabelle, dois aspectos, tá? O primeiro é que ferro velho não é ilegal, é importante para a sociedade. Mas um ferro velho clandestino é um grande problema, sobretudo quando tem traficantes no meio, né, doutor? Então é importante só dissociar uma coisa da outra, a gente ressaltar também isso, porque é importante também ter o ferro velho legal, mas o ferro velho clandestino é um problema para a sociedade. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Exatamente, essa sua ressalva é importantíssima. A atividade de reciclagem é uma atividade importantíssima para a sustentabilidade do meio ambiente da população. Sim. Entretanto, esses estabelecimentos que atuam de forma clandestina, receptando os materiais de concessionários que estão sendo punidos e objetos da ação de hoje. Essa ação é mais uma ação da Operação Caminhos do Cobre, em que delineia todo o caminho que vai desde o furto até os grandes receptadores. A Polícia Civil, através da DRF, tem feito operações não só para a parte de furto, receptação, mas de organização criminosa e asfixia financeira. Na ação de hoje, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão pela Justiça, incluindo este ponto de receptação, que eu não posso chamar nem de reciclador, é um ponto de receptação de materiais furtados e roubados de concessionários de serviço público, onde a gente conseguiu aí apreender mais de 10 toneladas de materiais de concessionários reconhecidos por todas as concessionárias de telefonia e concessionárias de energia elétrica. Então hoje, com essa prisão de um dos sócios e a apreensão dessa grande quantidade de mercadorias, de objetos, né, subtraídos de concessionários, a gente tem um baque, né, mas não para por aí. É só uma fase ostensiva da investigação que prossegue agora para delinear não só os integrantes dessa organização criminosa que recebe, mas também os associados ao tráfico de drogas que dão abrigo, que fornecem materiais para a operação logística desses furtos, dessa receptação. Isabelle Benito. Doutor Jefferson, primeiro, a localidade aqui vocês chegaram no Complexo da Pedreira. Para quem não sabe, o Complexo da Pedreira, ao contrário de outras comunidades, ele tem um fator que é diferenciado. Ele tem grandes galpões, né, que serviam de distribuição, porque lá já foi um polo industrial muito forte. Ainda algumas empresas tentam sobreviver ali na estrada, Fazenda Botafogo, naquela região ali e tudo mais, mas ele tem ainda do resquício daquela região galpões que foram abandonados por empresas, ao contrário de outras comunidades, o que facilita esses grandes depósitos. Realmente é um depósito gigantesco, eu imagino que lá, para vocês terem cravado que é o maior que vocês já viram, diferentes daqueles que a gente já sabe que fica entre São Cristóvão, Benfica, que são pequenos depósitos já conhecidos. Agora me chama a atenção uma coisa, não só gostaria que você falasse especificamente, é óbvio que o tráfico ali, ainda mais o tráfico daquela região, em qualquer lugar, não é só conivência, é participação direta e percentual
com quem está fora lucrando com isso. Vale ressaltar. Não é só você permitir o uso do local, é você financeiramente participar diretamente dessa ação. Mas o que me chama a atenção são as baterias, né? Se elas seriam usadas de que forma ou de que forma é revendida, que seria mais um braço de furto de ferro velho, de prática dinâmica, não de simples ferro velho. Mas eu não sei se chegaram as imagens a tempo para vocês, mas a quantidade do novo trançado de cobre que é usado pelas empresas subterrâneas. Ou seja, a gente não está falando de fiozinho pendurado no meio do poste. A gente já está falando da nova dinâmica daquela prática, que é essa operação pega, das grandes logísticas de gente que atua, eletricista subterrâneo, dos grandes caminhões que já foram flagrados. É dessa quadrilha que a gente está falando, né? Exatamente, Isabelle. Você foi muito feliz na sua colocação, porque existem os pequenos furtadores e pequenos receptadores, que esses aí são alvos da DRF diariamente. A gente tem aí, de setembro para cá, mais de 300 estabelecimentos recicláveis fiscalizados, com mais de 100 prisões flagrantes. E a gente tem as organizações criminosas bem estruturadas, com divisão de tarefas, que também estão sendo objeto de investigações aqui da Polícia Civil, onde tem abrigo do tráfico não só para exploração do território, para permissão daquela atividade ilícita naquele território, mas também com fornecimento de material logístico, né, com implemento de dinheiro para fomentar aquela atividade, que também está sendo mapeado como ação de hoje. Hoje o foco é uma organização criminosa bem estruturada, que tem esses proprietários como os principais receptadores. Para você ter noção, essa investigação ela iniciou-se em dezembro de 2024 com um grande furto a uma concessionária de transporte público, que foram apreendidos mais de quase 2 toneladas de fios de posse de um nacional que é vinculado ao sócio que foi preso hoje. Então é toda uma cadeia estruturada que a gente está conseguindo delinear aí, está conseguindo mapear e prender, não só levá-lo à prisão, mas também asfixia financeira, com a sequestro de bens, de valores. A gente já conseguiu sequestro de bens móveis, carros que estão sendo utilizados agora como viatura. Então todo esse recurso que tem dessa organização criminosa é um ciclo que retorna agora para a prestação de serviços para a população. O que também chamou a atenção hoje foi a diversidade entre os materiais apreendidos. Como você falou, bateria estacionária, são baterias e modems de provedores de internet, são fios de cobre de todas as concessionárias de telefonia e concessionárias de energia elétrica. Então, isso chama bastante atenção e denota aí o grau de importância da desarticulação dessa organização criminosa. Justamente ressaltar também o que isso prejudica a sociedade. Por exemplo, ferro velho clandestino. Aí tem fios de cobre, entre outros também. Isso prejudica literalmente a sociedade, como no transporte público também. Temos vários problemas, inclusive nos trens também. Sim, esses crimes eles impactam diretamente a população, que as concessionárias se veem não só privadas daquele material, e sim da prestação de um serviço, né, temporariamente. Então a gente aí atua em conjunto com as concessionárias de serviço público para poder mapear e prender esses criminosos. Isabelle, queria só ressaltar o nome dos bandidos, só agora falando o nome deles, colocando a foto, vamos dar o nome aos bois, né? É o René de Freitas Lopes Araújo, o Coelho, todos ali do Complexo da Pedreira, tá? E o comparsa dele, Anderson Hilário de Oliveira Vicente Udim. E você sabe quem está controlando aí, tá? Quem controla ali? Vamos então falar o nome dele. Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá. Mesmo preso em 2016, ainda controla ali o Morro da Pedreira, Isabelle Benito. O Arafá, que tem 2 semanas, voltou à cena e a gente começou a relembrar o histórico do Arafá, que tem gente que a gente até se perde, né, doutor Jefferson? Você que está assistindo aí em casa, você está vendo a imagem da chegada da polícia no maior depósito de ferro velho. A gente vê que qualquer inquérito, Marcelo Carregosa, doutor Jefferson, traz para vocês e para a gente também uma surpresa. Você pode chegar lá para pegar material e cobre, você acha bateria, você vê bateria em caixa, você pode achar até um novo nicho de venda
dentro desses depósitos. Eu quero só ressaltar uma coisa. Além de você ter todos os materiais identificados de companhias de telefonia e fornecimento de dados de internet dentro das comunidades, porque lá você vai ter o capeamento dos cabos, que o cobre lá dentro é igual para todos eles. Aliás, é o mesmo fornecedor no Brasil para todos, só para contar para vocês. Mas esse cabeamento, cada companhia tem. Operadora tal, operadora tal, operadora tal. Vai além. Não é só você roubar aquela companhia. Asfixiar a atuação dela dentro da comunidade. Eu vou traduzir para você. Tirar o direito do morador da favela de escolher entre essa que é mais barata e funciona bem, como eu posso, Carregosa pode, Dr. Jefferson Jackson. Você sufocou e o crime organizado já conseguiu. Eu tô bancando para vocês aqui, tá? Sou eu, Isabelle Benito, não é nenhum delegado. Já conseguiu sufocar nas comunidades a atuação legal dessas companhias. Por quê? Ninguém coloca mais funcionário em risco, que eles ameaçavam. Ninguém consegue trocar cabo a todo momento. A reclamação desiste e vai para outro lugar. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para explorar o morador, para colocar a internet deles, para monopolizar o mercado deles. E além disso, essa operação mostra que consegue ainda um outro nicho. Olha o tanto de dinheiro que o crime organizado tem. Você consegue monopolizar um serviço que no asfalto as pessoas podem escolher preço e qual é o melhor sinal. Lá ele monopoliza, explora essa população, rouba cabo e ganha com a venda do cobre. É, todo um ciclo. Primeiro, dar os parabéns para o Jefferson, né? Eu sou muito fã do trabalho do Jefferson, né? A gente já quebrou muita pedra junto nessa polícia, né? Falou tudo, assim, o cobre tem hoje em dia um grande valor de mercado, principalmente por vários motivos, que ele é usado para infraestrutura, para transição energética, para equipamentos mais... Então vai ter mercado para comprar cobre. Cobre é uma coisa até relativamente escassa, né? Então vai ter mercado. O crime organizado viu isso como um nicho de mercado. Mas não só isso. Tudo que do local o crime organizado consegue ver possibilidades econômicas, ele vai utilizar. Então, hoje em dia, morador de comunidade paga muito mais no gás do que qualquer pessoa fora de uma localidade dominada pelo crime organizado. Também, que antes era o baratão. Internet também, que hoje em dia a internet é muito mais barato. Se você mora no que a gente chama de pista, né, que é áreas que não seriam asfalto, que seriam locais não dominados por crime organizado, do que dentro de uma comunidade. Então isso faz parte de um eixo. Quando se domina um território, você domina automaticamente tudo que se pode explorar naquele local. Eu vou voltar daqui a pouquinho com o Jackson. Eu tenho só uma última pergunta para fazer para o Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, aí se abriu o inquérito, porque além desse material que vocês esperavam, a história das baterias que eu vi agora, na caixa, fechadinho, pode também ampliar para um mercado ali que vai além de tráfico de drogas, associado ao tráfico de drogas, né, doutor? O inquérito, ele não tem limitação. A hora que abre, é uma caixa de Pandora. Exatamente, é um inquérito de organização criminosa e que integrantes dessa organização criminosa praticam vários crimes. Então, o foco principal é a receptação de material de fios de cobre. Entretanto, esse material, essas baterias que foram identificadas pertencentes a concessionárias e baterias de veículos, por isso que a operação hoje é uma força-tarefa, né? Não só a Caminhos do Cobre, mas também com a Torniquete, onde o delegado da DRFA vai falar melhor, mas é essa força-tarefa da Polícia Civil de asfixiar aquela organização criminosa daquela localidade, que não se restringe só àquela localidade. Nós estamos avançando aí para outras localidades. Isabelle, queria só ressaltar essa participação de traficantes também, de acordo com as investigações, tá? Nada mais do que uma fonte de renda do tráfico também. Eu falei no início que é o toma lá da cá. Ah, deixa eu botar ali o ferro velho. Não é de graça, não. Tem sempre uma troca ali, doutor. Como é que é essa fonte de renda, que é mais uma fonte para alimentar também o tráfico de drogas do 3º Comando Puro? As investigações continuam, né? A gente tem mapeado aí diversas comunidades que estão
empregando aí recursos para a exploração dessas atividades, não só das atividades de receptação de fios de cobre ou material de concessionário, mas outras atividades. Então, a Polícia Civil, através das delegacias, elas vão setorizando e mapeando o que tem a temática da própria delegacia, né? Mas, claro, a exploração do território é uma atividade exercida pelo tráfico de drogas que está sendo combatida como a operação de hoje. Isabelle Benito. Obrigada, doutor Jefferson. Jackson, daqui a pouco eu volto contigo. Eu acho que você consegue aí o delegado, te conheço, da DRF, Daqui a pouco a gente volta. Doutor Jefferson tá liberado, tá ali, ó, pronto para trabalhar ali, porque tem muito material. Aí agora é a parte que o delegado tem que sentar, olhar por um. Agora é a hora do parquinho. É difícil. Daqui a pouco a gente volta com o Jackson Silva. O maior ferro-velho clandestino da zona norte do Rio foi desarticulado no Complexo da Pedreira, controlado pela facção criminosa, Terceiro Comando Puro. No local foram encontrados bateria de veículos, fios de cobre e materiais metálicos furtados de concessionárias de energia, transportes e telecomunicações. 2 pessoas foram presas. 10 toneladas de material metálico irregular foram localizadas. A gente consegue observar vários fios de cobre, além de diversas baterias de empresas de telecomunicações, como essa daqui. Isso interfere literalmente no transporte público, principalmente nas circulações dos trens. Esse material aí afeta diretamente a população em serviços públicos essenciais. E a gente, através da DRF, a Polícia Civil, através da DRF, conseguiu aí mapear todo o caminho desse cobre. Investigações apontaram que o local é administrado por 2 irmãos. De acordo com a polícia, eles trabalhavam com material furtado. Ainda segundo os agentes, eles têm passagem pela polícia por roubo de carros, além de cargas e receptação. A polícia também apontou a participação de traficantes no esquema criminoso. Entre os bandidos estão René de Freitas Lopes Araújo, o Coelho, e o comparsa Anderson Hilário de Oliveira Vicente Udinho. Os 2 são subordinados ao traficante Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá, preso em 2016. Mesmo atrás das grades, ele ainda controla o Morro da Pedreira. Durante a operação, 2 homens foram presos pelos policiais da Desarme, delegacia especializada em armas, munições e explosivos. Eles são acusados de pertencer ao tráfico da região. Com a dupla, foram apreendidos drogas e celulares. Eles foram autuados aí por associação para o tráfico e tráfico de drogas, porque também alguns deles portavam drogas para venda lá naquela localidade. Policiais civis também foram a outros endereços da Baixada Fluminense para cumprir mandados de busca e apreensão. Desde setembro de 2024, foram mais de 260 ferro-velhos localizados e fiscalizados. Na ocasião, 90 pessoas foram presas. E o objetivo não é somente prender esses criminosos, bem como asfixiar financeiramente essa facção narcoterrorista que pratica esses crimes de roubo, seja do Terceiro Comando Puro, que é lá do local que nós atuamos hoje, seja qualquer outra facção narcoterrorista que venha praticar aí esses crimes de roubo e crimes de roubo de veículos e de cargas que tanto assolam aí a nossa população. Bora, Jackson, que o doutor Mauro César deve ter chegado lá. Será que chegou? Chegou! Que é isso aí? Ué, gente, eu nem sabia que cabia no corredor uma picape desse tamanho. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. A todo momento, mais materiais chegam aqui à cidade da polícia. Quero só mostrar algo que me chamou a atenção. Mostra Pedro Mota. Essa é uma máquina de desencapar fios. Olha só, Isabelle, a estrutura dessa máquina. Depois disso, os fios ficam exatamente assim, ó. Vem pra mim, Pedro Mota. Olha como é que fica. Depois de passar por essa máquina, fica exatamente dessa forma. Agora, volta para mim, Pedro Mota. Vamos falar com o delegado responsável também por essa operação, doutor Mauro. Muito obrigado pela sua participação.
Doutor, mais uma ação contra o crime organizado. Lembrando que são traficantes que roubam carros também e usam peças, né, para alimentar ali a fonte de renda desses traficantes. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabel. É isso. Foi mais uma ação da Operação Torniquete, capitaneada aqui pela DRFA e as outras delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada, da capital e da Baixada Fluminense. Essa operação se iniciou em setembro e a gente vem combatendo o roubo de cargas e o roubo de veículos dentro dessa operação. Hoje, nessa ação lá no Complexo da Pedreira, conseguimos apreender 7 veículos roubados, 4 automóveis, 4 carros, né, e 3 motocicletas. Conseguimos, o que eu achei até mais importante, é localizar 3 desmanches de veículos. O que são desmanches? São locais onde esses veículos são cortados e as peças são preparadas para serem revendidas, né, em mercado clandestino de revenda de peças. Ao total, na data de hoje, relacionado à Operação Torniquete, nós tivemos 8 presos, que foram 2 oriundos do cumprimento de mandado de prisão, roubadores contumazes que estavam foragidos da justiça, tanto de carga quanto de veículos, e mais 6 presos em flagrante ligados ao tráfico da localidade, por associação ao tráfico e por tráfico de drogas. Isabelle Benito. Doutor Mauro, ó, quanto tempo que a gente já está na pista. Pensando aqui, você falando aí, eu estou aqui pensando, né? A DRFA, assim como a DRFC, não vou desmerecer não, mas essas especializadas, e você ter assim, porque olha o crime organizado. A gente está falando do que o doutor Mauro está analisando. O doutor Mauro falou assim, a gente fala do maior, né? Você vê como é a cabeça do delegado técnico, né? Pra gente como jornalista, a imagem de um grande galpão é importante, mostrar os cobres e tal. Aí, dentro para o doutor Mauro, o que serve? O que serve é o bandido que vai estar lá, que vai botar arma na tua cabeça, que vai botar o terror e que vai fazer o desmanche rápido desses carros. Então, assim, para mim, o doutor Mauro falou, para mim o mais importante é encontrar esses pontos, prender esses caras, porque é uma mão de obra, entre aspas, especializada dentro de uma organização criminosa que fatura muito, mas não só fatura muito, como tem o mercado da demanda, que são vagabundos, que a lei não bota a mão como deveria botar, mas a polícia faz o trabalho dela, que é a demanda que é o quê? O receptador da história. Mas mais do que isso, você quebrar uma logística dentro de uma organização criminosa e quebrar o trabalho de caras que são especializados na organização criminosa a fazer desmanche do carro, que é o que mais causa terror na rua. É o complexo direto dentro da Pedreira, numa tacada só. E o doutor Mauro sabe o tanto que é difícil. Por isso ele está comemorando mais do que a imagem que a gente está vendo aí. Ah, a gente vê grande galpão. Beleza, é isso. Mas o policial que é técnico sabe a importância dessa outra catada que uma operação como essa resulta, né, doutor? E ainda nesse sentido, a gente ressalta que existem algumas comunidades que ainda, os criminosos que lá se homiciam, se escondem, estão praticando muitos roubos de veículos e roubo de cargas. Mesmo a gente tendo conseguido reduzir significativamente o índice, né, os índices desses 2 tipos de crimes, por exemplo, no que se refere a roubo de veículos, comparando o último semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, a gente teve uma queda de mais de 30% no número de roubo de veículos. A gente vai continuar atuando nessas localidades onde os criminosos ainda insistem em praticar esse tipo de criminalidade, e também é importante, até na seara do que você falou, a gente não se preocupar simplesmente com prender o roubador direto do carro, mas sim o receptador, essa mão de obra especializada que corta essas peças, criminosos que estão envolvidos com esse sistema de cobrança de pagamento de resgate para a devolução de veículos e asfixiar financeiramente essas facções narcoterroristas que continuam aí assolando a nossa população e praticando esse tipo de crime. Então, o que eu posso dizer? As operações continuarão nessas comunidades que continuam os criminosos que lá se homiciam, praticando roubos de veículos e roubo de cargas. A gente está falando, doutor Mauro, Jackson, até o Carregosa, a gente que tem experiência, eu não sei, eu posso estar falando uma besteira. Esse número de diminuição, eu acho que já é um resultado, até em curto, falariam em médio, mas eu acho que até curto prazo, de algo que antes a gente falava assim, tem operação da DRFA, operação tal, fazia, acabava. A Torniquete, ela não para. Então, assim, ela é uma operação que não para, então você tem esse sufocamento. Quando você tem esse sufocamento, você não tem uma operação específica de um depósito, que o doutor Mauro vai lá, faz aquilo, remete ao inquérito. É dentro de uma grande operação que não para dentro dessa história
E aí eu acho que esses resultados que... Posso estar errada, doutor Mário, quero a sua opinião do Carregosa, mas eu acho que esses resultados que você já deu agora já é de uma operação que isso é novidade. Antes a gente fazia operação sufoca não sei o quê, operação não sei o que lá. Aí a gente ia para outra. A operação Torniquete está desde outubro, o doutor Mário falou, acho que é essa, não sei. É uma operação que não para, você vai mandar um inquérito, vai relatar o inquérito, mas ela continua em andamento e se interligando com outros processos. Para mim, esses resultados que você já apontou já é fruto dessa nova modalidade de vocês de operação que não tem fim. Com certeza, a Operação Torniquete se iniciou com a posse, né, do nosso atual secretário, o doutor Felipe Cury. Ele startou essa operação. É importante também a gente dizer que não é só a DRFA e a DRFC que participam dessa operação. Todas as delegacias da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro estão imbuídas em combater esses tipos de crimes, que seja roubo de veículos ou roubo de cargas. E o objetivo maior, como eu falei anteriormente, não é somente prender esses criminosos, mas sim asfixiar financeiramente essas facções narcoterroristas como um todo. Além desses números que eu falei, a gente pode citar aí a diminuição do último semestre para esse semestre atual. Falando só em primeiro semestre, nós tivemos agora o menor número de roubo de veículos em um primeiro semestre de um ano, desde o ano de 2012. Até o momento aí já foram mais de 300 pessoas presas, mais de 100 armas apreendidas, dentre elas mais de uma dezena de fuzis. Nós tivemos mais de 500 veículos recuperados. Teve uma operação em dezembro do ano passado que só nessa operação a gente apreendeu mais de 70 veículos. Hoje foram quase 10 veículos, né? Até o momento foram 7 veículos. E isso mostra para a população o nosso comprometimento em combater esse tipo de crime que obviamente assola todo mundo. Seja o roubo de cargas, que assola financeiramente o Estado, porque deixa de arrecadar, as empresas querem sair daqui, acaba diminuindo aí a geração de empregos, seja o roubo de veículos, que às vezes, infelizmente, pode se transformar num crime mais grave. Então é sempre bom, quando a gente tem a oportunidade, a gente mostrar para a população esses números, essa queda aí de maneira exponencial desse tipo de crime e falar também que essa operação vai continuar. É uma determinação do nosso secretário, é uma determinação do nosso diretor aqui do DGPE e todas as delegacias continuarão aí focadas na continuidade dessa operação. Edson Silva. Doutor, é importante também a gente ressaltar que os bandidos, os traficantes, passaram a atuar com empresários. Cada um tem uma função, não são mais traficantes, que vendem drogas, né? Estão realmente estruturados. Como é que funciona isso, sobretudo com a ação de hoje? Você falou bem, hoje a briga dessas facções narcoterroristas aí é pelo território. Então você dominando o território, você consegue cometer todas as modalidades de crimes possíveis. Modalidades de crimes que antes eram cometidas pelas facções criminosas que a gente chamava de milícia, hoje também são cometidas pelas facções criminosas que a gente chamava de tráfico, e vice-versa. Integrantes de milícias hoje fazem parte do tráfico, integrantes do tráfico hoje fazem parte da milícia. Por isso que é importante a gente chamar de narcoterroristas, porque o que, na verdade, esses criminosos praticam é terrorismo, atacando ônibus, jogando bombas em cima ou granadas em cima de policiais, atirando aí num ônibus que está passando numa das vias mais movimentadas da cidade. A gente vai continuar, a gente sabe essa divisão de tarefas. Eu não sei se você quis me fazer essa pergunta, mas dentro do crime de roubo de veículos nós também temos essa divisão. Desde o ano de 2019, lá no município de Belfor Roxo, a gente começou a mapear como funciona esses grupos criminosos. Nós temos o roubador, nós temos o gerente de roubos, obviamente o chefe ou líder ou frente da favela, chamamos ele como a gente quiser chamar, ele também tem conhecimento e fomenta esse tipo de crime. E atualmente a gente conseguiu até realizar uma operação que foi, se não me engano, agora no começo de maio. A gente demonstrou um grande grupo criminoso envolvido com a chamada prática da cobrança de resgate, do pagamento de resgate. E em apenas 8, 9 meses de investigação, a gente conseguiu demonstrar que somente 6 empresas, que na verdade eram 4, porque 2 eram grupos econômicos, eles movimentaram 11 milhões de reais só com essa questão dos pedidos de resgate. Então, até voltando a uma pergunta anterior da Isabela, o que fez, né, diminuir esses números de roubo de veículos e de cargas? É um conjunto de fatores. É a Operação Torniquete, são essas operações aí individuais que a gente está fazendo. Obviamente, são outros movimentos também que estão sendo feitos aqui pela Polícia Civil de prisão de liderança,
lideranças, de adentrar no patrimônio dessas lideranças e a consequência aí, graças a Deus e ao nosso trabalho, a sociedade está vendo diariamente nessa diminuição dos roubos de veículos e de cargas. Isabelle Benito. E além, doutor Mauro, e além daquelas antigas nossas da prisão, ainda quando a DRFA nem era ainda na cidade da polícia, que era prisão, a gente mostrava isso aí. E além, é buscar o braço, é saber que vai além de dentro da favela, é saber que tem gente que lava dinheiro, que mora em mansão, né, e que ganha dinheiro. A DRFA, gente, lembrando que é uma delegacia em que tem a mancha criminal na mão, porque quem que faz o registro? Onde você vê a mancha criminal? Roubou o automóvel. Se roubar o celular, tem gente que tem que ir para a delegacia, tem. Mas quem tem automóvel é onde tem a mancha criminal do Rio de Janeiro, que é o tanto de inquérito que tem nessa delegacia, é impressionante. E é o que o doutor Mauro falou. Hoje você tem não só isso, o desmanche, tem também os caras que pedem isso em outro estado, você compra, o povo não acredita. Rouba teu carro, o cara pede sequestro, a DRFA também é responsável por isso. Doutor Mauro César, um abraço para você, obrigada pelas informações ao vivo. Tem advogado já esperando lá para bater papo. O delegado adora quando tem um monte de coisa para fazer, Carregosa. E tem lá o advogado lá que tá fazendo a parte dele também. O doutor tava lá, tava só olhando o doutor Mauro assim, ó. Ah, ainda tem. Tem que receber ainda, né?